Salve, salve, meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês hoje para falar de um assunto também polêmico, um problema ambiental, que é o desgaste na camada de ozônio, também conhecido, não muito apropriado, mas como buraco na camada de ozônio, ou destruição da camada de ozônio. É um termo bem agressivo, assim, para impactar mesmo, mas o mais correto é o termo desgaste da camada, ou desgaste na camada de ozônio, tá certo? Nós já estudamos dois probleminhas ambientais, a chuva ácida, que descobrimos que era um fenômeno natural, porém tenha sido intensificado pela ação humana, e também o efeito estufa, que também é natural, mas também tem sido intensificado pela ação humana, e obviamente há consequências disso. Não deixe de assistir essas duas aulinhas. Estou colocando nessa mesma jornada a destruição ou desgaste da camada de ozônio, mesmo o ozônio não sendo uma substância pertencente, né, às funções inorgânicas que a gente estudou, especialmente os óxidos. É porque realmente é um problema ambiental e aí eu estou colocando junto dos problemas ambientais, beleza? Bora lá estudar um pouquinho então esse buraco na camada de ozônio. Bom, o que a gente precisa para entender o que é esse desgaste, o que é esse buraco? Primeiro, a gente precisa entender o que é a camada de ozônio. Então, eu vou chamar aqui os nossos atores principais, nossa amiguinha Terra, com a sua linda atmosfera. Perceba que eu fiz um degradêzinho, porque nos interessa essa faixazinha. O nosso amigo grande vilão, ou não, que é o Sol. E aí eu vou demarcar aqui para você entender que essa partezinha que a gente chama de estratosfera fica na alta atmosfera, baixa atmosfera, alta atmosfera. A primeira camadinha depois da baixa atmosfera é a estratosfera. Tem cerca de 50 km até o seu limite, mais ou menos, e especificamente essa estratosfera tem aí de 20 a 40 quilômetros aí de espessura, mais ou menos, beleza? Uns 40 km de espessura, 30, 40 km de espessura, isso aqui. Aqui é bem nessa região que existe um equilíbrio químico muito importante, que é o equilíbrio químico que ocorre entre as moléculas de oxigênio, que corresponde a cerca de 21% aqui da baixa atmosfera, e uma outra molécula que é chamada de ozônio, daí o termo camada de ozônio. Como é que se forma esse ozônio? Raios luminosos incidem sobre a atmosfera, né, os raios solares, raios cósmicos incidem sobre a atmosfera, convertendo o gás oxigênio em ozônio. Só que existe um equilíbrio, o ozônio acaba se decompondo e se transformando em oxigênio, o oxigênio reage e forma ozônio. Esse equilíbrio aqui, ele estabelece uma certa concentração e quantidade que está aí há milhões de anos e tem um papel fundamental na manutenção deste planetinha que a gente chama de Terra, tudo bem? Então, esta é a famosa camada de ozônio, onde contém esse gás. Esse gás, ele é tóxico para nós. Quando ele é presente na atmosfera, ele gera problemas de saúde, é extremamente tóxico, que é o smog fotoquímico. Então, o ozônio aqui não é legal, mas o ozônio aqui em cima, ele é muito importante, tá certo? Então, como que ele se forma? Gás oxigênio se converte em ozônio, e o ozônio se converte em oxigênio, estabelecendo um equilíbrio, e isso mantém todo mundo feliz aqui nesse planetinha aqui, tá certo? Qual é a função desse carinha, desse ozônio ali? Bom, o Sol emite radiação, vários tipos de radiações, uma delas é chamada de ultravioleta. Uma dessas radiações, que é UVA, que é ultravioleta A, ele consegue passar por essa barreira, vamos chamar a camada de ozônio de uma barreira, consegue atravessar a atmosfera, é absorvido parte pela nossa crosta terrestre, por oceanos, por geleiras, pela Terra, e depois é refletido na forma de infravermelho, gerando efeito estufa, que a gente já discutiu no efeito estufa, beleza? Ok, mas não é somente um tipo de raio ultravioleta que nós temos. Por exemplo, nós temos uma radiação chamada UVB, que é o raio ultravioleta B. Esse cara aqui, ele sempre foi absorvido por essa camadinha que é a camada de ozônio. Quer dizer, essa camada de ozônio, ela retém esse raio ultravioleta B. Quer dizer, esse raio não chega aqui, ou chega em muito pequena quantidade. Isso significa que nós evoluímos, nós adaptamos nesse planetinha com a ausência desse cara. E, obviamente, que se agora ele nos atingir, ele nos fará mal. Câncer de pele, né? Isso é um problema muito sério. Então, a principal função da camada de ozônio em termos da manutenção, por exemplo, da vida, sem falar que se ele passa também, obviamente, aumenta a quantidade de calor aqui.
tem esse outro problema. Tem a questão de você aumentar a temperatura da Terra, ou seja, aumentar, né, gerar um aquecimento global e também, obviamente, com essa incidência em nosso corpo, em nosso organismo, gerar problemas de saúde, como, por exemplo, câncer de pele. Mas a camadinha de ozônio dá conta de reter isso. E tem um raio que nem chega a ser absorvido, que é o UVC, por exemplo, ele é refletido por essa camadinha aqui. Então, mais ou menos assim, ó, o UVC ele nem entra na camada de ozônio, o UVB ele entra na camada de ozônio, é absorvido, né, e promove essa conversãozinha aqui, e o UVA ele passa, é o que gera, o que mantém a temperatura da Terra legalzinho, beleza? Então tá tudo certinho. Durante milhões de anos isso aqui funcionou muito bem, tá? O que acontece é que nós produzimos alguns gases que têm a capacidade de desestabilizar esse equilíbrio químico. Esse é o problema. Então, o problema da camada de ozônio, né, que a gente tem promovido um problema lá, o famoso buraco, ou desgaste da camada de ozônio, é porque nós temos produzido gases, especialmente, né, após a Revolução Industrial, especialmente, né, o boom depois da Segunda Guerra Mundial, nós produzimos gases que desequilibram isso aqui, ou seja, promove um deslocamento desse equilíbrio lá para o lado do oxigênio, fazendo com que diminua a concentração do oxigênio. Como que a gente faz isso? Nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas especialmente esses gases, em função de radiação cósmica ou desses raios solares, formam o que a gente chama de radicais livres. Então, lá, por exemplo, na química orgânica, eu fiz uma aulinha sobre cisões, sobre quebras, e lá eu explico a origem desses radicais livres, tá bom? Então, esses radicais livres, que são espécies muito reativas, especialmente oriundas dos famosos CFCs, que é a sigla de clorofluorcarbono. Esse S é de um plural, porque existem várias moléculas de CFC, né? Existem os freons, são 12 moléculas que são extremamente reativas nesta camada. Aqui embaixo, essa molécula especialmente é inerte, é usada como gás de refrigeração para comprimir, né, e expandir para promover refrigeração, ar-condicionado, geladeira, utilizou muito isso. Em sprays aerosóis era muito utilizado isso aqui como gás propelante, porque aqui embaixo, na baixa atmosfera, isso não é tóxico, é inerte, não é combustível, então é quase que um gás mágico aqui. Mas lá em cima, com radiação cósmica do tipo VB, isso aqui forma radicais livres. Esses radicais livres atacam o ozônio e convertem ele em oxigênio, deslocando esse equilíbrio para lá, diminuindo a concentração de gás ozônio e, consequentemente, permitindo que essa radiação mais perigosa, que é o UVB, chegue até a baixa atmosfera. E daí a gente sabe que isso é um problema. Tudo bem? Essa é a questão. Esses CFCs aqui, né, depois da era dos plásticos, ali, depois da década de 20, começou a ser produzido em grande escala e isso realmente foi um problema. É verdade que a gente tem resolvido parte do problema. Por exemplo, é proibido, a gente não usa. Se você vê uma embalagem de aerosol, você vê que está escrito assim, ó, não contém CFC. Na década de 90, isso era garrafal, estava escrito de enorme, assim, porque era um orgulho para a empresa dizer que não contribuía para o buraco na camada de ozônio, beleza? Esses radicais livres, como eu disse, são espécies muito reativas, tem um eletronzinho ali de valência pronto para interagir, e ele interage aqui, uma única molécula de cloro, um único átomo de cloro na forma de radical livre é suficiente para destruir mais de 2.000 moléculas de ozônio, porque isso aqui funciona como um catalisador e uma única molécula consegue promover várias vezes a mesma reação, no caso a degradação do ozônio, tá certo? Consequentemente, eu vou mostrar aqui para vocês, olha o que vai acontecer. Como você está produzindo aqui embaixo esses gases, muitos acham que o buraco, o desgaste na camada de ozônio é na parte de cima. Não, ele é na parte de baixo. Né? Você vai ter um desgaste na parte de baixo aqui. Quer dizer, afinando essa região, tá vendo que o VB passou a entrar dentro dessa estrutura? Consequentemente, essa radiação entrando, a gente tem problemas sérios, como o aquecimento, né, mais intensificado da Terra, como especialmente esses raios, essas radiações incidindo em organismos vivos, na nossa pele, gerando câncer, aumento de câncer de pele, etc. e tal, tá certo? Então,
o desgaste, destruição, buraco na camada de ozônio efetivamente é um problema. A gente tem diminuído significativamente isso, especialmente diminuindo a quantidade de CFCs, mas observe, não é o único ou os únicos gases que promovem a formação de radicais e o ataque ao ozônio, né? Esses dois gases aqui são produzidos também pela queima de combustíveis fósseis e são bem eficientes até no deslocamento desse equilíbrio para a formação de gás oxigênio, ou seja, aumentando e intensificando esse desgaste. Ano a ano, né, você pode encontrar na internet, lá, dá uma googada lá que você vai ver fotos da NASA deste desgaste, desse buraco na camada de ozônio. Você vai ver ele aumentando ou diminuindo, depende de atividade industrial, e aí a gente tem um monitoramento. O fato é que deu uma melhorada em comparação à década de 70, 80, 90, que foi realmente uma grande discussão e uma tragédia isso aqui, certo? Queridos, espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado, né? Acompanhem as aulinhas sobre os outros efeitos lá, o efeito estufa e a chuva ácida, e me despeço por aqui. Tchau, tchau.